Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o PetCast História, podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Alice Dias, bolsista do PET. Estou aqui com a Giovana Teperino, também bolsista. Oi, gente. Hoje temos mais um episódio baseado numa monografia, que dessa vez é do nosso colega do PET, o Paulo. Olá, pessoal. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando os resultados da minha pesquisa de um tema tão importante da história do Brasil, que é a resistência dos escravizados. Então, gente, como o Paulo falou, nosso tema hoje tem um foco muito grande na questão dos escravizados, principalmente no ano de 1870. E como é baseado na monografia dele, ele vai trazer aí questões do contexto social da época, como que esses escravizados estavam, vai trazer um pouco sobre o mundo social que esses escravizados estavam colocados e vai tratar principalmente sobre um crime que foi cometido. Mas sobre esse crime vocês vão saber um pouquinho mais para frente, então continue escutando a gente que vocês vão achar muito legal. Então, Paulo, para a gente começar aqui o nosso podcast, gostaria de começar com uma pergunta assim, mais metodológica, num perfil metodológico para a gente entender como que começa essa sua pesquisa que vai se transformar nesse seu trabalho de conclusão de curso, né? Nós lemos a sua monografia e nela você usa como fonte principal um processo-crime, que foi o assassinato de um feitor por 2 escravizados. Como foi trabalhar com essa fonte em relação à sua metodologia e os desafios que você encontrou durante esse seu trabalho? Giovana, queria primeiro começar falando, né, um pouco do meu contato que eu tive com os processos crimes na minha graduação, assim. Durante a minha formação, eu não tive muito contato, né, para ler trabalhos historiográficos que usavam esse tipo de método. Então, ir nas fontes e entender um pouco mais a metodologia, a forma de tratamento que eu ia dar para a minha monografia foi muito importante. Esse texto metodológico foi muito importante porque antes de eu conseguir ter acesso à fonte principal, eu já sabia os dados que eu iria encontrar. Por exemplo, as informações biográficas, né, que no caso é o nome dos réus, das testemunhas, do proprietário dos escravizados. E aí também, por exemplo, tinha a idade, né, das pessoas que estavam envolvidas no processo, o local de nascimento, se eles sabiam ler ou escrever, se eles tinham algum tipo de ocupação, né, e eles próprios preferiam se autorreferir como trabalhadores de roça. Isso é uma tônica, né? Todos os escravizados que estão nesse processo, quando perguntados sobre a sua ocupação, eles se diziam ser trabalhadores de roça. Os processos de crime também têm as informações sobre a arma, né, dos homicídios, informam o corpo de delito, e aí o corpo de delito é muito importante porque tem diversas informações de como foi a fratura, o quanto tempo o cadáver estava exposto, né, porque no caso da monografia é um assassinato, então tem essas informações também, sendo que não eram só coisas boas também, e esse texto de metodologia me mostrou alguns perigos, né, de analisar os processos crimes. E entre esses perigos, assim, que são mais latentes, primeiro são os filtros, porque as perguntas, elas são feitas pelas autoridades. E, infelizmente, nem sempre a motivação que o pesquisador do presente tem, os policiais, os delegados, os juízes tinham naquela época. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa, achando que a fonte vai fornecer alguma informação, mas nem sempre isso acontece. E assim, eu vou dar um spoiler muito grande, que desde o início do processo crime eu queria saber o motivo de Luiz e Benedito ter matado o seu feitor, sendo que aí em nenhum momento, gente, em nenhum momento eles confessaram, falaram e as autoridades perguntavam e eles omitiam, né? Então eu acho importante saber que nem sempre os nossos desejos
vão estar na fonte também. E aí eu tenho outro exemplo, que era uma ata de reunião, né? Foi criado um júri de sentença, e aí eles iriam decidir se Luiz e Benedito iriam ser culpados ou não, né, pelo crime. E aí nessa ata, o escrivão, ao invés dele, só uma pequena crítica ao escrivão, inclusive, ao invés dele falar sobre o debate, né, falar sobre as réplicas, os argumentos do júri para condenar ou absolver os réus, ele simplesmente chegou lá e registrou o nome das pessoas que estavam na sala naquele momento, né? Esse é só mais um exemplo de como as preocupações do pesquisador não são as mesmas das pessoas envolvidas no processo. Cada ator envolvido tem suas intenções. Por exemplo, eles desejam que o peso da justiça esteja do lado deles. Então, quando eles estão perante ao tribunal, eles podem mentir, podem omitir, podem se encalar em determinados momentos. Então, assim, esses textos metodológicos, desde o início, me ensinou que eu deveria me afastar de uma interpretação literal, ou seja, apenas pegar o processo crime e reescrever, e sim que eu deveria pegar esse crime como ponto de partida e assim entender mais ou menos como ele se relacionava com o seu contexto mais amplo, né? Então, desde cedo é importante a gente se afastar da ideia que os envolvidos possuem desinteresse, né? Então, nesse sentido, assim, desde o início, e eu acho que isso faz muito presente na minha pesquisa, eu consegui olhar a sociabilidade desse sujeito de uma outra perspectiva, né? E para isso foi muito necessário eu intercruzar os dados, né? Então, por exemplo, eu usei o processo crime e aí, em determinado momento, uma das testemunhas tinha indicado que o Francisco Cordeiro, né, que é o feitor, ele tinha uma confiança plena nos seus escravizados que trabalhavam com ele cotidianamente. E a partir de então, ele não levava faca para o dia a dia, para o cotidiano, né, para a luta. E nos seus momentos de folga, ele simplesmente se gabava de comandar escravizados muito bem disciplinados e sossegados. Sendo que quando eu comecei a intercruzar as fontes, e isso é muito importante, eu comecei a observar que a fazenda de Santa Clara, ou seja, o local onde morava Francisco, Benedito, Luiz, era um turbilhão de acontecimentos. Na própria década de 70, a gente consegue achar, até mesmo na hemeroteca, uma fuga de escravizados, a gente consegue encontrar um outro homicídio e o crime, que é a fonte da minha monografia, que é da própria morte do feitor Francisco Cordeiro. Então, é muito interessante, e isso foi importante eu começar com a metodologia, entender que o crime não tem que ser usado de maneira literal, e sim como um ponto de partida para conseguir abranger a conjuntura jurídica, econômica e social que os sujeitos estavam inseridos naquele momento. É muito interessante isso, Paulo, que você falou. E na nossa conversa aqui anterior ao início do episódio, eu estava falando que eu achei muito criativo você ter usado um processo crime, né, como principal fonte, como base, para olhar para um contexto maior. E falando sobre isso, a próxima pergunta é: o foco da sua pesquisa, né, é localizado na década de 1870. Mas é importante falar que as condições em que se encontravam os escravizados, o contexto e a forma como eles eram tratados, não se manteve a mesma ao longo de todo o período da escravidão. Então, você poderia falar um pouco para a gente como o contexto social influenciou o aumento de crimes protagonizados pelos escravizados durante a década de 70? Antes de começar a responder, eu acho importante assim fazer um breve resumo, né, desse crime, para que nossos ouvintes também estejam um pouco a par dos acontecimentos. Então eu vou narrar aqui um pouco os acontecimentos para depois responder essa pergunta. O crime ele aconteceu em 1875 na fazenda de Santa Clara. Essa fazenda era de propriedade do tenente-coronel João José Vieira, né? E segundo as testemunhas,
que no caso, em sua maioria, são os escravizados que estavam trabalhando, o homicídio ele ocorreu no final do dia, quando o feitor, e vítima também da história, Francisco Cordeiro, né, mandou todos os escravizados irem buscar lenha. E aí entra os dois protagonistas da nossa história, que é o Luiz e o Benedito. Né? Eles já haviam planejado anteriormente toda a ação, e aí, aproveitando da distração dos colegas, né, de ir buscar lenha, acabam assassinando o feitor Francisco Cordeiro. Segundo as informações, e até mesmo uma confissão do Luiz, perdão, que foi o nome, ele esperou, né, todo mundo se afastar, e aí, nesse momento, o companheiro Benedito alegou ter sentido uma dor muito forte no pé, e aí o Francisco simplesmente se distraiu disso tudo, e foi o momento aonde o Luiz, né, pegou a enxada, um objeto de trabalho ali, que está sempre presente nas fazendas cafeeiras, e simplesmente começou a dar uma enxadada no Francisco Cordeiro. E aí as pessoas, os escravizados que estavam indo para a labuta, ouvindo os gritos, tentou voltar, né, para acudir o feitor alvejado. E aí, nesse momento, o Luiz, vendo o feitor no chão, acaba esfaqueando os dois, e os dois fogem, né, do local. E aí é interessante também dizer que o Benedito, assim, ele se entrega muito depois, porque o processo ele vai andando, ele começa em novembro de 1835, ele vai andando, então, no primeiro momento, esse processo vai para o subdelegado de justiça, e aí é feita as primeiras averiguações, né, ali, primeiro declaração das testemunhas, tem a ação do subdelegado ali que tenta descobrir o que de fato aconteceu, para iniciar um inquérito mesmo, propriamente dito. E aí, diferente do Benedito, que sumiu e só foi encontrado muito tempo depois, o Luiz ele retorna no dia seguinte, e aí, para o subdelegado, ele conta todos esses detalhes assim que eu estou narrando agora. Sendo que é muito interessante também que mais lá para frente ele acaba se contradizendo. Mas, enfim, a partir desse acontecimento, ficou muito na minha cabeça de tentar entender se esse crime era uma coisa esporádica, ou seja, só aconteceu por conta das razões internas ali na fazenda de Santa Clara, ou se era uma coisa mais geral, mais ampla, né? E isso se relaciona muito bem com a sua pergunta, Alice. Então, respondendo ela agora, já que a gente tem esse panorama muito bem estabelecido, é muito importante afirmar, assim, que a década de 70 ela é uma década muito dinâmica, assim, porque nós temos aí o aumento da resistência ativa dos escravizados, nós temos também, simultaneamente a isso, a dependência também dos proprietários do trabalho escravizado, mas a gente também tem um contexto jurídico que proporciona isso. Né? E aí, para falar sobre esse contexto jurídico, eu gostaria de citar inicialmente a Célia Azevedo, né? No livro dela muito conhecido, Onda Negra, Medo Branco, ela argumenta que na década de 70, nos anos finais, né, nas décadas finais da escravidão, perdão, a resistência dos escravizados acabou se concretizando mais no seu lugar de trabalho no dia a dia, ou seja, no interior das moradias dos senhores, do que fora dele, né, como as tradicionais fuga para os quilombos. E isso tudo é um sintoma de crise da instituição escravagista. E aí, um dos motivos, né, dessa resistência ser cada vez mais ativa, ela cita que é o afrouxamento jurídico. O que isso significa? O afrouxamento jurídico são decisões judiciais que foram favoráveis aos escravizados. Ou seja, o Luiz e o Benedito eles cometeram crime. Eles foram indiciados, né, na Lei 10 de junho de 1835, eu vou falar dela um pouco mais na frente, e ao ser julgados, eles acabam sendo condenados
como posso dizer, de forma menos intensa, né, mais branda. Por exemplo, ao invés de serem condenados à forca, a maioria dos escravizados ali na década de 70, eles passaram a ser mais condenados a galês perpétua e também punições leves, né, como chicotadas e tal. E aí é bem interessante como a história de Luiz e Benedito se relaciona, porque eles cometeram um crime, ou seja, de assassinato feito. Eles foram acusados pela Lei 10 de junho de 1835 e trinta e cinco e eles também tiveram a graça do poder real, tiveram a pena deles comutada, né? Mas sobre essa lei que eles foram condenados, ela é uma lei exemplar. Ela foi promulgada ali na década de 30, né? E assim, ela foi meio que uma resposta imediata, né, da justiça dos proprietários escravizados à revolta de Malês. Se a gente for pegar, é questão de meses, assim, aconteceu Malês. Inclusive, o Petcast tem um ótimo episódio de Malês, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, ouvem lá, porque realmente está muito bom. E após esse acontecimento, as autoridades eles fazem essa lei, que é a Lei 10 de junho de 1835. Ela é basicamente uma lei assim exemplar, né? Ela foi feita literalmente para acabar com o ímpeto agressivo dos escravizados. Assim, ela é muito curta, se eu não me engano, ela tem uns 5 artigos assim, mas de grosso modo ela determina que os escravizados que mataram seus senhores, a mulher desse senhor, o filho desse senhor, o feitor da fazenda, seja por envenenamento ou agressão física, eles são condenados à morte. Assim, é uma coisa meio que direta. E aí tem um debate muito grande sobre a excepcionalidade da lei e tal. E, e a historiografia, quando ela vai pesquisar essa lei, por exemplo, o nome trabalho na real como do Marcelo Rosanova, uma tese dele de doutorado, ele fez um levantamento sobre essa questão, ou seja, sobre esse tratamento mais brando da justiça com os escravizados. E a partir daí, olhando ali para Vassouras, né, que é uma cidade vizinha de Valença, estou analisando Valença, o Marcelo Rosanova está analisando Vassouras, que é uma cidade vizinha, uma cidade ali também do Vale do Paraíba, uma cidade onde possui uma mão de obra escravizada, tem uma grande densidade de escravizados lá também. Ele fez um trabalho quantitativo que foi muito importante, porque ele pegou as décadas de 1870 e 80 e fez um quadro para saber se de fato a justiça estava sendo mais branda, né? E aí ele encontrou 17 crimes que os escravizados foram indiciados pela Lei de 10 de junho de 1835. E desses 17 casos, assim, eu achei bem interessante que nenhum escravizado foi sentenciado à morte, assim como os nossos protagonistas, né, Luiz e Benedito. Teve 7 comutações para a galês perpétua, ou seja, a lei determinava a punição de morte, e aí houve uma comutação graças ao poder real, e esses escravizados pagaram pelos seus crimes através da galês perpétua, e teve 5 comutações, né, que fez com que os escravizados fossem absorvidos, ou seja, tentaram assassinar os seus senhores e não sofreram nenhuma consequência judicial em relação a isso. E aí esses dados do Rosanova é interessante porque ele aponta para a gente alguns panoramas, né? No primeiro momento, assim, que é um pouco mais sutil e difícil de enxergar, é que há uma maior penetração da justiça na vida privada das fazendas, né? Porque tradicionalmente os proprietários de escravizados eles preferem colocar em prática os seus métodos de disciplina, ou seja, eles preferem castigar seus escravizados no interior das suas fazendas. Mas na década de 70 em diante, isso se inverte, né? Então, os senhores enviam maior quantidade de seus escravizados criminosos para a justiça, transformando a justiça em uma ferramenta de controle e punição desses cativos.
E outra coisa também que fica muito clara com esse dado do Rosa Nova é que os senhores, né, em busca de conseguir obter altos índices de produtividade nas plantações cafeeiras, eles acabam aumentando o ritmo da produção, né, como com jornadas extensivas de trabalho, ali cobrando mais velocidade, a agilidade dos processos e também aplicando castigos mais intensos. E essas condições, elas acabam impulsionando, né, uma, uma retaliação, que às vezes são passivas, são resistências passivas, né, que fica carregada da sabotagem, da produção, é o furto das plantas e aquela famosa mocegada também, e outras mais evidentes, que é no caso da minha monografia, que são os assassinatos. Então, a década de 70, ela mostra uma disputa assim, bem sutil e perigosa, sabe, entre os escravizados e os senhores. De um lado, os senhores estão ali tentando buscar aumentar os números da produção, enquanto os escravizados estão ao contrário, estão buscando ritmos mais confortáveis, né, de folga e etc. E aí esses homicídios que estão acontecendo em Valença, que estão acontecendo em Vassoura, eles não se caracterizavam, né, por conta da existência do castigo físico ou do trabalho escravo, assim, propriamente dito, mas sim na extrapolação desses limites toleráveis da escravidão, ou seja, limites esses negociados entre senhores e escravizados no dia a dia. Né? E ali, mais para frente eu vou falar sobre isso, acaba se tornando uma zona cinzenta de negociação, barganha e resistência. E aí, o outro lado da, da fonte do Rosa Nova e também do pontapé inicial que a Célia nos deu, mostra que os escravizados eles têm uma consciência muito ativa para aproveitar essas brechas jurídicas, né, esse afrouxamento jurídico, para, na medida do possível, da sua realidade, se articular e conseguir melhorar um pouco a sua vida na medida do possível, né? E como esse exemplo, a gente tem um caso muito famoso também de tentativa de homicídio, está presente no livro do Sidney Chalub, né? Que são Visões da Liberdade. Esse crime data também na década de 70, mais precisamente em 72. Ele acontece na corte do Rio de Janeiro. O que acontece? O José Moreira Veludo, ele é proprietário de diversos escravizados, né? E eles ouviram algum rumor que o seu patrão queria vender eles para uma plantação de café no interior. Então eles tiveram a consciência dali de colocar na balança suas, suas condições ali, ver as alternativas, e a partir dessa leitura crítica do seu contexto social, eles orquestraram e executaram, ou tentaram executar, na verdade, José Moreira Veludo, e após o ato, eles simplesmente foram até a polícia e se entregaram. Né? Então, nesse caso do José Moreira Veludo, o escravizado dele era mais interessante viver na prisão do que em si ir para uma fazenda de café. E eu acho também interessante dizer que o Veludo, ao ver metade dos seus escravizados serem possivelmente indiciados pela justiça, ele acaba desenvolvendo estratégia para culpabilizar, né, menos escravizados possíveis. E aí, assim, só para fazer uma relação mesmo com o crime de Luiz Benedito, querendo ou não, a atitude deles é fruto desse contexto também, sabe? É fruto de um contexto onde viver sob a tutela do Estado se caracterizava em grande medida uma vida mais branda em relação a plantações de café, né? E aí, só para fechar essa primeira questão, eu vou ler uma fonte que eu pesquisei assim, que é muito latente esse afrouxamento jurídico, né? Que é basicamente os lavradores de Valença, eles eles fizeram, na verdade, um plebiscito, né? Fizeram um manifesto, assim, se juntaram entre eles
fizeram um manifesto e publicaram no jornal Valenciano, que tem tudo a ver com essa relação, ou seja, uma justiça mais branda que acaba motivando os escravizados a cometer esse tipo de delito. Vamos na fonte. Segundo esses lavradores, eles vão falando alguns acontecimentos. Por exemplo, na fazenda do seu Joaquim Alves, um escravo mata o feitor ao golpe de foice. Um outro na fazenda do falecido comendador Pedro assassina um enfermeiro servindo de uma faca. Ainda um outro dispara tiro sobre o administrador do encomendador Tavares. Trazidos ao júri, os criminosos apresentam-se impávidos, confessam o crime e calculadamente provocam a condenação que almeja e que está em seus planos, e serve a seus fins, pois com ela conseguem melhorar de estado. Absolvidos ou condenados à prisão temporária ou à morte, tem certeza que nesse último caso, no caso eles são condenados à morte, isso daí são os lavradores falando, esse último caso, que é raríssimo, a vontade imperial interpõe-se e modifica as decisões dos tribunais. É por isso que o povo começa a fazer justiça por suas mãos. O que esses caras estão reclamando? Esses caras estão reclamando que a lei de 1835, aquela lei que eu comentei anteriormente, que foi feita para protegê-los, na década de 70 ela se modificou e ela é símbolo desse afrouxamento jurídico. E ao invés de servir para o que ela foi criada, né, que seria os escravizados revoltosos, estava acontecendo ao contrário, sabe? Estava sendo uma brecha para fazer com que essas pessoas, ao invés de serem condenadas à morte, acabassem sob a tutela do Estado ou, em algum caso, eles serem absorvidos. E aí é por isso que o povo faz justiça. Quando ele fala isso, é que nesse momento também, né, de uma contramedida, começa a aparecer diversos casos de cidadãos invadindo as cadeias, né, municipais e aí executando esses escravizados que cometeram esses crimes, porque na concepção deles a justiça não estava sendo feita, né, não estava correta. Então, é muito interessante dizer que essa lei, embora seja criada em 1835, ela é justamente um dos motivos, ali, se a gente for ter uma leitura mais jurídica, né, que proporciona e incentiva o aumento, né, de homicídios escravizados na década de 1870. Caramba, Paulo. Você falou muitas coisas importantes e principalmente um contexto em que a gente, ouvindo e tendo aulas assim de história, mas pelo ensino básico, a gente não tem tanta noção de como o contexto desse mundo de escravizados e senhores é complicado, é complexo, é diferente, existem relações diferentes. E era um mundo bem diferente, né? Então, outro tópico importante que permeia essa sua monografia, que a gente pôde ver, é a relação do paternalismo, que é estabelecida principalmente num contexto em que os senhores estavam com medo do haitianismo, né, que foi logo após a Revolução do Haiti, que foi uma revolução violenta na ilha contra os colonizadores e os seus senhores. Foi uma revolução protagonizada principalmente por escravizados negros e que eles conseguiram ali a sua vitória. E também o contexto aqui no Brasil, que era o estabelecimento da Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Então, diante desse contexto, dessa complexibilidade que era a vida nessa década, né? não só nessa década, mas nesse século em si, diante disso, gostaria que você pudesse falar um pouco melhor para a gente como que ocorreu essa construção da relação paternalista entre o cativo e o senhor e a importância que ela teve nas mudanças de costume desse cotidiano escravista. Sim, eu acho que na minha última fala ficou latente assim, uma relação muito sutil, né, entre dominação, produtividade,
dominação e resistência. E o paternalismo é uma fase muito importante desse jogo de tensões, né? Sendo que, nas minhas pesquisas, voltando um pouco sobre o processo crime, eu percebi que, pelo menos ali, o que o crime do Luiz Benedito me mostrou, que o paternalismo era uma fase muito importante da negociação, sabe? Nos inquéritos, por exemplo, as testemunhas a todo momento, quando se pegavam para explicar o ocorrido, né? Tipo, os testemunhas que não estavam presentes na hora, eles sempre se apegavam em idealizações. Por exemplo, tipo, perguntavam ao juiz, né, no caso, sabe o motivo do Luiz ter cometido esse crime? E aí as testemunhas, eles começam a se apegar em idealizações. Por exemplo, ele falava, olha, eu não sei porque o Luiz sempre foi um escravizado, eu não lembro dele ter sido castigado anteriormente, não se metia em briga e etc. E aí, quando perguntava, você sabe do motivo do feitor ter sido executado? E aí você muito fala, não me lembro, porque ele é um feitor honesto e tal. Então, todas as vezes que se referia, né, a uma figura, estava muito presente essa idealização, ou seja, existia a idealização do escravizado perfeito, era aquele sobrevivente, que trabalhava sem reclamar, que não se revoltava. Existia o feitor perfeito ali, né? Era aquele que não castigava muito, aquele ali que permitia um ritmo mais ameno. E o Senhor, ele também não fugia dessas idealizações, sabe? Existem idealizações do bom Senhor e do mau Senhor. E aí, nas minhas pesquisas, eu comecei a perceber que essas idealizações é uma construção assim que se inicia na década de 1830, né? Então eu recuei um pouco cronologicamente para construir o argumento, mas justamente esse medo de que o Brasil, no caso o Império do Brasil, se tornasse um novo Haiti, ele foi muito presente na mudança do trato dos escravizados, né? E um outro motivo também para se mudar um pouco a gestão dos escravizados foi o possível fim do tráfico transatlântico de escravizados. Aí eu estou falando da década de 30, né? Então, falando um pouco mais sobre o Haiti, eu fico imaginando desespero, porque isso fez muito presente, sabe? Mas, por exemplo, estamos falando de diversos momentos de homicídio de escravizados, falando sobre a revolta de Carrancas, Malês, tem a fuga coletiva de Manuel Congo, por exemplo. A própria lei de 1835, ela foi feita para tentar abafar um pouco esse contexto de revolta, né? Então, os proprietários, eles tinham em mente, assim, desde a década de 30, que trabalho de maneira extensa, os castigos físicos muito intensos, poderiam ser barris de pólvora, né, dentro das suas propriedades. E por conta desse motivo começaram a, a mudar um pouco mais a gestão da escravaria. Além da possibilidade, né, de novas revoltas no interior da fazenda, os senhores passaram a perceber que se continuassem gerindo a escravaria da forma como eles geriam, com o fim do tráfico transatlântico, não ia sobrar nenhum escravizado, né? Então, a partir da década de 30, eles começam a pensar em formas para que pudesse crescer o plantel de trabalhadores escravizados naturalmente, ou seja, de maneira vegetativa. E aí seria a função do administrador promover condições necessárias para que esse acontecimento ocorresse de forma espontânea. Então, esse momento ali, aonde, falando da década de 30, tá? De 1830, aonde você tem um medo de uma nova revolta em massa e um medo de que acabasse os escravizados do território aqui do Brasil, nesse contexto e com isso em mente, foram criados acho que 2 manuais muito importantes, assim, que eu dialoguei bastante na minha monografia, que é o manual do Barão do Pátio dos Feres e do Carlos Augusto Tunay, né, que são ambas publicadas ali na década de 30 do século XIX, que esses dois, né, esses dois caras, eles tinham o desejo, o objetivo de compartilhar com os outros proprietários padrões técnicos adequados
para a plantação de café e açúcar. Eles também defendiam, né, o aprimoramento da gestão da mão de obra escravizada. E aí, enfim, dessa forma, o que eles queriam era fazer com que todos os proprietários replicassem essas teorias dele, né, e assim fazer com que os escravizados do Brasil aumentassem de maneira espontânea o número, aumentar a produtividade e sua obediência. Então, a palavra desses caras é muito importante, porque o que eles estão planejando agora acaba se caracterizando mais no futuro. Esses caras se tornam meio que uma referência, né? Então, assim, de maneira geral, esses dois autores, o Barão e o Carlos Augusto Tonai, eles estão escrevendo, né, simultaneamente, com esse mesmo contexto, presenciando esse mesmo contexto, né, de possibilidade do fim do tráfico transatlântico, esse mesmo contexto de uma possibilidade do Brasil se tornar um novo Haiti. Então, eles dedicam, assim, grande parte dos seus manuais, primeiro, né, falando sobre a questão da preservação da integridade física dos escravizados, né, isso lê a alimentação e cuidado das fazendas, ou seja, na concepção deles, não seria interessante, prudente e inteligente por parte do proprietário mandar os escravizados doentes para o trabalho, né, seria mais lógico curar as feridas desse escravizado antes de mandar ele retornar, né? O Carlos Augusto Tonai, por exemplo, fala sobre a importância de manter uma dieta bem balanceada e bem constante, porque se os escravizados não se alimentarem direito, eles não vão conseguir trabalhar de forma adequada e nem vão gerar lucro para o senhor. E por outro lado, aí já estou falando mesmo do crescimento vegetativo, eles começam a pensar também, né, em formas de incentivar a criação de famílias, né? Por exemplo, o Carlos Augusto ele fala muito sobre a equiparação, né, dos homens com as mulheres e aí fazer com que essa compra equilibrada, né, naturalmente vai ter maiores possibilidades que esses escravizados formem família e assim maior possibilidade que eles tenham um filho. E aí é interessante porque ele usa a família também como método disciplinar, que na concepção dele um escravizado que tem família é naturalmente mais dócil, né? E aí ele chama atenção também, o próprio Carlos Augusto, a ponderação dos castigos físicos, né? Porque se não é prudente deixar que o escravizado trabalhe com uma ferida exposta, também não é prudente castigar o seu escravizado em excesso. E aí eu gostaria de ler uma passagem que está no manual do Carlos Augusto Nai, que deixa isso muito claro, né? Ele fala dessa forma: devem ser determinados com moderação em relação aos castigos físicos, tá? Aplicados com razão, proporcionados à qualidade da culpa e conduta do delinquente, executado à vista de toda escravatura, com a maior solenidade, servindo assim de castigo de um para ensinar e intimidar os mais. Quem observar essas máximas conhecerá que não é difícil conservar a disciplina mais rigorosa com bem poucas correções, pois o excesso dos castigos e repetição contínua, longe de corrigem, embrutece. E aí, o Barão do Pátio das Férias também tem uma passagem que é muito parecida, né? Que ele fala dessa forma: nem se diga que o escravo é sempre inimigo do senhor. Isso só se sucede com dois extremos, ou demasiada severidade ou frouxidão excessiva, porque esta torna-os irracíveis ao mais pequeno excesso deste senhor frouxo, ou leva-os à desesperação. Há também alguns senhores que têm um péssimo costume de não castigar a tempo e de estar ameaçando o escravo. O escravo deve ser castigado quando comete o crime, deve ser proporcionado ao delito. Fazei, pois, justiça recta e imparcial ao escravo, que ele, apesar de sua brutalidade, não deixará de reconhecer isso. Então, esses caras, desde a década de 30,
estão pensando ali em maneiras eficientes, assim, sistemáticas e muito bem planejadas em dois aspectos, assim, de grosso modo, né? O primeiro, fazer com que os escravizados continuassem, tivesse outros exemplares aqui no Império do Brasil, sem o abastecimento direto do continente africano ali, né, com o tráfico transatlântico, e fazer com que esses escravizados fossem dóceis e também produtivos. E aí, querendo ou não, e assim, na medida do possível, esses manuais, eles acabam indicando uma melhora da condição de vida dos escravizados, né? Mas essa melhora da condição de vida não é porque os senhores e proprietários são bonzinhos assim com a sua escravaria, mas sim por razões econômicas, né? Mas ao transmitir essas benevolências, eles acabam utilizando formas paternalistas, né? Ou seja, havia uma tentativa desses senhores assim de se autoafirmarem como bons, né, para os seus próprios escravizados. Coisa que não era seguido por todos os senhores escravizados, né? Então, eles estão ali indicando forma de se tratar bem, mas também estão criticando. E aí, avançando um pouco cronologicamente, a gente chega na década de 50, que aí tem o fim do tráfico transatlântico, né, por meio da Lei Eusébio de Queiroz. E aí é muito interessante porque o cenário que esses caras estão teorizando desde a década de 30, ela se torna concreta em 1850, né, quando o fim do hipotético fim do tráfico transatlântico se torna de fato concreto. E aí, querendo ou não, a partir de então, né, se torna a aplicação dessas teorias administrativas acabam se naturalizando, sabe, na rotina escravista por meio do paternalismo. E esse é um fator, o paternalismo, muito concreto, defendido e negociado pelos próprios escravizados na última década da escravidão. Porque nas décadas finais da escravidão, essas técnicas que eu citei anteriormente acabam se confundindo com as práticas intrínsecas do bom senhor. Por exemplo, enquanto o mau senhor adota uma postura totalmente distinta da apontada. Então, por exemplo, se era uma coisa técnica e sistemática, acaba se tornando uma coisa inerente ao bom senhor. Então, isso é muito interessante porque não significa que os escravizados, assim, de fato, acreditavam nessas idealizações que eu disse no começo. Inclusive, eu acho ao contrário, que eles usavam essas ações paternalistas e o esforço dos próprios senhores de serem vistos como os bons e justos para se apropriar dessas benevolências e solidificá-las como direito. Ou seja, eles pegavam esse esforço, né, e essa suposta melhora na condição de vida, se apropriavam e, a partir de então, começavam a negociar para que eles não perdessem essas melhorias, né? E aí, por meio dessa dinâmica, se forma o que a Maria Helena Machado, ela muito, esse conceito é muito importante, que é a zona sombria ali, que é um espaço de negociação entre os escravos e senhores, onde ambos estão o tempo todo testando o limite do outro, né? Para alguns casos de sucesso avançar alguns passos. Então, em síntese assim mesmo, a figura do bom senhor que se tem presente na década de 70, ela exige de uma série de cuidados, sabe, do senhor com a sua escravaria, que vai além dos cuidados com a saúde, a correta administração dos castigos físicos. E, por outro lado, os escravizados aproveitam, né, essas melhorias que são transmitidas via paternalística para reafirmá-las como direitos e defini-las como os limites toleráveis da escravidão, né? Então, esses acordos são costumeiros, então varia de propriedade, e é interessante porque esses acordos acabam definindo as concepções de castigo justo ou injusto, os ritmos de trabalhos que são aceitáveis ou inaceitáveis, das condições que deveriam dar acesso ao pecúlio e à alforria, e aí o senhor, ao ultrapassar esses limites toleráveis da escravidão, eles acabam sendo definidos como bom ou mau senhor. E aí, sobre o mau senhor,
é justo se rebelar contra ele. Então, só para fechar mesmo o raciocínio, o que era paternalista ali na década de 30, técnico e científico em alguma parte, na década de 70, acaba se transformando algo concreto que os escravizados pretendem defender, porque defender isso acaba se tornando uma defesa da própria qualidade de vida. É basicamente isso. Cara, isso é muito interessante, é muito legal a gente estar discutindo sobre esse assunto, porque isso enfatiza mais uma vez como esses escravizados não eram apenas escravizados, mas eles eram indivíduos que lutavam pelos seus direitos, que reivindicavam as suas melhorias na qualidade de vida e que estavam ali sempre resistindo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante na sua monografia, é mostrar como eles resistiram e continuam resistindo, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso também tem muito por conta da historiografia que eu dialoguei, né, que é a historiografia social da escravidão na década de 1980, que é uma historiografia que foi bem revolucionária, né, porque ela nos ensinou a enxergar o escravizado longe da coisificação, ou seja, começar a pensar esse sujeito como um ator político, sabe, que está todo o tempo interpretando, está a todo momento vendo essas condições, e ao interpretar, acabam escolhendo caminhos ali para conseguir ter uma condição de vida melhor, né? E isso a gente fala de Luiz, a gente fala de Benedito, a gente fala também dos escravizados do Venudo e companhia. Então, eu acho muito importante, sabe, externar essas ações de resistência, mas eu também queria deixar claro que Luiz e Benedito, assim, eles não eram, como eu posso dizer, seres vanguardistas, né, totalmente abolicionistas ou algo do tipo. Eles não tinham essa pretensão. Eles queriam apenas uma melhora da vida cotidiana, e para conseguir esse feito, eles planejaram a morte do feitor Francisco Cordeiro e aproveitar esse afrouxamento jurídico, esse momento onde está tendo uma intervenção no poder moderador, para conseguir a comutação dessas penas. Basicamente é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Paulo, de verdade. A sua monografia está incrível, incrível. Com muitos tópicos importantes, muitos tópicos a serem discutidos, digamos assim, umas novidades, né, desses trabalhos de monografia, e que ela sirva de exemplo e de inspiração para próximos trabalhos. Antes da gente encerrar o nosso episódio, eu queria lembrar você, ouvinte, de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @PetHistoriaUF, no Twitter é @PetHistoria, no Facebook Pet História UF Niterói, e também estamos no YouTube como Pet História UF. Paulo, foi muito bom ler sua monografia e foi muito bom ter você aqui no Petcast com a gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que os ouvintes adoraram também. É muito bom que você explorou uma perspectiva um pouco diferente para mim. E se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Sim, eu queria dizer que o Pet História foi muito importante para mim, assim, enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto pessoa também. Eu entrei no PET em 2021.1, presenciamos aí uma pandemia mundial Covid, né? E nesse momento o laço de sociabilidade do PET foi muito importante, assim. A gente até brincava nas reuniões online, que nessas semanas começavam na quinta. Então, de fato, essa descontração, essa conversa, essa relação foi muito importante naquele momento de quarentena máxima, assim, né, de lockdown. Então, só queria agradecer a todos e é isso. Obrigado, Pet. Que legal, Paulo. E agora vamos aos créditos. A apresentação do episódio ficou por Giovana Teperino e Alice Dias. O roteiro ficou com Giovana Teperino, Alice Dias e Paulo César Filho.
A produção foi de Maria Eduarda Veras, a revisão ficou com Jennifer Porcino e a edição é de Caio Manzoli.